Olá, boa noite! Estamos aqui com a Conversa Consciente e live musical. Meu nome é Carlos Chandra Canto e hoje a Conversa Consciente vai ser sobre o tema Ayahuasca, as medicinas da floresta. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então a gente vai dar início tocando um rezo musical meu. Chama-se Planta Sagrada. Oh, 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 hey, hey. Heradueia, umbadeia. Oh, 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 hey, yeah. Heradueia, umbadeia. Existe um povo que consagra com amor a sagrada medicina, e dos seus olhos brotam lágrimas de luz, vindas da força e do amor. Planta sagrada, medicina magistral, que nos ensina a viver. Força envolvente que nos remete para o astral, trazendo curas e amor. Hey, yeah, Heradueia, umbadeia. Oh, 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 hey, yeah, Heradueia, umbadeia. Vem ayahuasca, vem sobre nós, a tua força nos traz a cura. Cura este povo que se entrega ao amor da tua magia. Hey. Chakronima, da tua magia, hey. Chakronima, planta sagrada, ayahuasca, segura na força, irmãos. Planta sagrada, ayahuasca, segura na força, irmãos. Ei, força e beleza, e clareza, e firmeza dentro do meu coração. Força e beleza, e clareza, e firmeza dentro do teu coração. Chakronima, Chakronima,
sobre nós a tua força, nos traz a cura. Cura este povo que se entrega ao amor da tua magia, Rei. Chakroni Mari, da tua magia, Rei. Chakroni Mari, planta sagrada ayahuasca, segura na força, irmãos. Planta sagrada ayahuasca, segura na força, irmãos. Rei, força e beleza, e clareza e firmeza dentro do meu coração. Força e beleza, e clareza e firmeza dentro do teu coração. Chakroni Mari, Chakroni Mari, Chakroni Mari. Então, essa foi Planta Sagrada. Eu vou tocar mais uma aqui pra gente. Então, lembrando, né, que estamos na live musical aqui no Instagram do Anáhuac. Anáhuac é uma casa de rezo neo-xamânico estelar. A gente já fala um pouquinho depois, né, mais adiante. E a gente serve a medicina sagrada, entre outras atividades que a gente faz, que também a gente vai falar mais adiante. E essas músicas que a gente chama rezos musicais ou medicina musical, elas são todas de minha autoria. Como se diz no meio, eu no caso, a minha pessoa, recebeu, né? É um recebimento. A gente recebe a música, né? Agora vamos cantar aqui Ayahuasca. Ayahuasca é o vinho das almas, é o vinho pra minha alma acender. Ayahuasca é o vinho das almas, é o vinho pra minha alma acender. Sua alquimia deixa embevecida, e os dois juntos, Chakroni Mariri, subindo, 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 espiralando, espiralando, serpenteando, 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 os dois juntos, Chakroni Mariri, os dois juntos, Chakroni Mariri. Ativa as minhas células, meu corpo vai tomando forma. Ativa minha Kundalini,
ativa as minhas células, meu corpo vai tomando forma, ativa minha Kundalini. Ayahuasca, 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 ayahuasca. Ayahuasca é o vinho das almas, é o vinho pra minha alma acender. Ayahuasca é o vinho das almas, é o vinho pra minha alma acender. Sua alquimia deixa embevecida, e os dois juntos, Chakroni e Mariri, subindo, 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 espiralando, espiralando, serpenteando, 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 os dois juntos. Chakroni e Mariri, os dois juntos. Chakroni e Mariri, minha alma onisciente ocupa lugar, trazendo consciência e iluminação. Minha alma onisciente ocupa lugar, trazendo consciência e iluminação, trazendo a divindade que habita em mim, trazendo a divindade que habita em mim, oh, trazendo a divindade que habita em mim, yeah, yeah. Ayahuasca, 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 ayahuasca. Ayahuasca é o vinho das almas, é o vinho pra minha alma acender. Ayahuasca é o vinho das almas, é o vinho pra minha alma acender. Ayahuasca. Então, a gente vai ter uma conversa consciente hoje bem interessante. Realmente nós vamos falar hoje sobre essa tão falada, né, ayahuasca, ou oasca, ou santo daime, né, como é conhecido das várias maneiras, ou simplesmente o chá, né? Buenas, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que o meu acesso à ayahuasca se deu em 2001, há 19 anos atrás. Eu conheci a ayahuasca, né? E de lá para cá, eu já estive em vários lugares no Brasil e fora do Brasil, consagrando, fazendo iniciações, participando do feitio, do rezo de se fazer a tal do chá de ayahuasca, né? E somente de 3 anos para cá é que eu comecei a realmente fazer as minhas perguntas para
para os oráculos, né? No caso, eu uso muito o I Ching e gosto muito dos búzios, né? Que é jogado nas religiões afro, né? E do ano passado para cá, em 2019 para 2020, eu comecei a servir a medicina ayahuasca como cerimonialista, mas eu já vinha me preparando há 3 anos. Nesse período eu estava morando em Portugal, né? E eu vinha me preparando já há 3 anos, e quando os búzios me disseram assim, eu joguei búzio e fiz a pergunta imediata, ó, eu posso servir a medicina ayahuasca? O que os orixás têm a me passar? E foi bem dito que você pode servir a medicina. Então, a partir do início de 2020, do ano passado, então eu comecei a servir a medicina ayahuasca como cerimonialista, né? Eu e a Ana Lúcia Castro, né? Minha companheira. E nós começamos a servir a medicina, e a gente, de lá para cá, a gente serve a medicina todo final de semana em cerimônias abertas ao público, né? A gente tem um grupo aqui em Porto Alegre, a gente tem um grupo em Santa Catarina, e a gente tem um grupo também recentemente que a gente esteve lá, ficamos 2 meses lá no Rio Grande do Norte, né? Mais especificamente perto de Bahia Formosa, Sagi, Praia da Pipa, por ali, né? E a gente então abriu um grupo lá do Anáhuac, e foi bem legal a nossa experiência lá no Nordeste com relação ao ayahuasca, porque lá não é tão conhecido quanto aqui, por incrível que pareça, né? Buenas, vamos começar assim, porque a gente realmente, o tempo aqui é muito rápido, né, gente? Nesse período que eu não estava cerimonialista, no período que eu consagrava a medicina, como eu falei no início, eu estudei muito a fundo a medicina, né? Eu estive por 3 vezes visitando tribos indígenas, né? Eu estive no Alto Santo, onde é o céu do Mapiá, por 2 vezes, né? De 10 anos para cá eu estive uma vez, e antes de 10 anos para cá eu estive também em Alto Santo, né? E também estive consagrando a medicina na Colômbia, numa oportunidade que eu estive na Colômbia, né? E eu conheci uma outra maneira, né? Inclusive eu fiz uma iniciação lá. Eu conheci uma outra maneira de se consagrar a medicina, que é a maneira advinda desses povos dos altiplanos, né? A medicina ayahuasca, ela está na história da humanidade há mais ou menos uns 3.500 anos, né? Incas, maias e astecas, esses 3 povos, né? Sobretudo os incas aqui na América do Sul, na América Central os maias, e no México os astecas, né? A ayahuasca, a palavra ayahuasca, ela advém aqui da América do Sul, né? E os incas já consagravam a ayahuasca num outro formato de se fazer ela, né? De uma outra maneira, para se extrair o DMT, né? E que a gente já vai falar. E depois desse tempo todo eles consagravam a medicina, né? Sempre de forma ritualística. Antigamente a ayahuasca, ela era consagrada somente pelo pajé, pela aquela pessoa dentro lá da nação, seja inca, asteca, maia, indígena, enfim, que era o xamã, né? Que era a pessoa que estava passando por um processo de transformação, que falava com o mundo dos espíritos, né? E então essa pessoa consagrava a ayahuasca. Foram passando o tempo, né? A ayahuasca entrou para as tribos indígenas daquela região ali da Venezuela, aquela região ali do Acre, aquela parte da floresta amazônica, né? E os índios começaram a usar, né, de uns 1.500 anos para cá, a consagrar
a tomar o chá de ayahuasca somente também pelo pajé. E então, mais adiante, né, o pajé, no caso, tanto o xamã lá atrás como o pajé nas tribos indígenas, ele tomava a medicina para entrar em contato com o mundo espiritual e para realizar curas, para receber informações, para somar, multiplicar, dividir, subtrair, seja o que for, para ajudar a comunidade indígena ou a nação, né? No século passado, mais especificamente no século retrasado, né, em 1800, eu não me recordo a data agora, né, um seringueiro chamado Senhor Irineu Serra, né, ele teve uma experiência na floresta com a rainha da floresta, né, e ele então recebeu o novo feitio da ayahuasca, né, do ano de 1800 para o ano de 1900, mais especificamente, quando ele recebeu da rainha da floresta o novo feitio, a nova forma de se fazer a ayahuasca, que nós já vamos falar também, então ele recebeu a missão de difundir esta substância, este chá, para toda a humanidade. Então coube a este senhor chamado Irineu Serra, que foi um seringueiro, difundir a ayahuasca para o mundo, ou seja, saiu das tribos do pajé e foi para a civilização através desse senhor que difundiu e que montou o que hoje é muito conhecido como a Igreja do Santo Daime, né? Então hoje existem mais ou menos, deixa eu ver, assim, firmado mesmo, então, a barquinha, o ceflures, né, o ciclo e a união do vegetal, que são essas 4 colunas que derivou do Santo Daime, da Igreja do Santo Daime, fundada pelo mestre Irineu Serra, que hoje, ele já fez a passagem, né? E ele disse, antes de fazer a passagem, que ele era Juramidã. E Juramidã é o Deva, né, como se diz, o ser espiritual responsável por esse chá maravilhoso que transforma a vida das pessoas, né? Como é feito esse chá? O que é esse chá? O que ele produz, né? Então, o chá, ele é conhecido, ele é feito, né, através de uma folha chamada chacrona e um cipó chamado jagube ou mariri. Vai depender se é do ceflure, se é da união do vegetal, se é, né, enfim, da designação que for, vai se chamar jagube ou mariri ou chacrona ou rainha, né? Ou rainha, né? Por exemplo, o ceflures, ele chama rainha, que é a mesma coisa que a chacrona, né? Então, como é feito? Através maceramento do cipó com a folha, bastante macerado, rezado enquanto é macerado. Depois disso, ele é cozinhado muitas e muitas e muitas vezes até ele ter uma forma líquida. Em alguns momentos ele é bem líquido, em outros tipos de formas que ele deriva, ele é um mel, ele é gosmento, né? E ele tem um gosto muito, mas muito próprio e muito forte. Remédio bom é aquele que, né, tem um ditado que diz, né, remédio bom é o amargo, né? E a medicina da floresta, a ayahuasca, ela é bem amarga, né? Mas é um grande remédio na humanidade, que também nós vamos falar isso. Primeiro eu estou falando para vocês como é que ela é feita, né? Então, a ayahuasca não é uma droga, né? Por que ela não é considerada droga pelo CONEM? Conselho Nacional, que agora tem uma outra sigla, não é mais CONEM, mas todo mundo vai entender, é o Conselho Nacional de Drogas Entorpecentes, né, no Brasil, né?
Quando o chá, quando a ayahuasca é consagrada dentro de um rito espiritual, seja numa dessas designações que eu falei, ou seja numa casa de rezo, como o Anunnaki, que não está dentro dessas designações, mas é uma casa neo-xamânica que tem como canalizador a minha pessoa, que, como eu contei no início, eu passei por todo um processo para começar a servir a medicina, né? E então a medicina ayahuasca ela é servida em determinadas dosagens, né? Tem lugares, depende da qualidade da forma como ela é feita, né? Dependendo do feitio, ela vai ter uma designação como 3 por 1, 5 por 1, 7 por 1, 10 por 1, 15 por 1, 20 por 1. Quanto maior é o número, mais forte ela é, em menos quantidade a pessoa deve tomar. Então, o cerimonialista, as pessoas que estão à frente servindo a medicina, tem que, antes de servir a medicina, fazer um rezo de experimentação, um rezo de estudo, para saber exatamente qual é a dosagem que deve ser servida naquela cerimônia. Né? Tem cerimônias que são cerimônias de estudos, tem cerimônias que são rezos especificamente meditativos, tem cerimônias que são cerimônias de celebração, e tem cerimônias que são cerimônias profundamente voltadas para a cura, né? Então, hoje em dia, existem vários tipos de pessoas, né? Várias designações, várias casas de rezo que a gente chama, servindo a medicina ayahuasca. Ou seja, não somente, né, a barquinha, o ceflures, o ciclo, a união do vegetal. Não. Existem outras casas com várias denominações, né? Existem muitas casas de rezo servindo a medicina, né? Tem casa que é da Umbanda, Umbandaime, tem casas que é neo-xamânico, que é o nosso, que pega uma linhagem xamânica, né? Tem casas que é o Daime na Nova Era, né? Tem casas que são casas esotéricas, né? Que trabalham com ocultismo servindo a medicina, né? Tem casas que trabalham só com campo de cura servindo a medicina, né? Existem várias maneiras de se servir a medicina, né? Mas assim, eu gostaria de falar para vocês que eu estava contando para o CONEM, Conselho Nacional de Entorpecentes, não é considerado, a ayahuasca não é considerada uma droga, porque ela não possui o número de alcaloides na sua fórmula química que constitui uma substância psicotrópica, né? Por exemplo, a cocaína é psicotrópica, a maconha é psicotrópica, o cogumelo, alguns cogumelos são psicotrópicos. Eu não estou querendo dizer que a maconha é droga, fazer apologia, não é essa a ideia, gente. Só quero que vocês entendam em termos de fórmula e de alcaloide. Por incrível que pareça, a ayahuasca não possui o número de alcaloides necessário para ela ser considerada psicotrópica. Então, existe um termo muito interessante que foi dado para ela, que é o termo chamado enteógeno. Como ela não é uma substância psicotrópica, ela se torna uma substância enteógena, né? E uma substância para ser uma substância enteógena, o que a designa uma substância enteógena é o fato dela expandir a consciência, dela alterar a consciência, no caso, expandir a consciência, né? Enteógeno, expande a consciência. Psicotrópico, cria alucinação na mente. E isso é muito importante a gente entender, e eu quero agora, neste momento, falar sobre essa questão do que é uma alucinação na mente e do que é uma expansão da consciência, né? Por exemplo, eu já tive no meu passado várias experiências, né, com vários tipos de substâncias psicotrópicas e algumas enteógenas, né? Por exemplo, existem outras substâncias enteógenas que eu tive a oportunidade de consagrar essa substância numa viagem que fiz, que é o peiote, né?
Existem outras substâncias que são enteógenas, né? Que não possuem o número de alcaloides e que elas só devem ser usadas em ritos, na forma ritualística, para desenvolvimento e expansão da consciência, né? E uma substância psicotrópica, ela geralmente é usada para recreação. Ninguém consagra ayahuasca para recreação. Ninguém vai para uma festa tendo tomado ayahuasca, né? Até pode ir, mas eu acho que não vai ser legal, né? Porque a pegada é outra, né? E eu quero falar sobre essa questão da mente e da consciência, né? Existe um autor chamado Eckhart Tolle que escreveu um livro que eu acho que muitos de vocês conhecem, pelo menos é um livro de cabeceira meu, chamado O Poder do Agora. Neste livro ele afirma que nós não somos a nossa mente. A nossa mente é uma região que percebe e designa e classifica as coisas. Além da mente existe a consciência. Por isso que na meditação, eu sou professor de meditação há mais de 40 anos, na meditação, um grande objetivo da meditação é você ir além da mente. É você sair desse emaranhado de pensamentos, né? De condicionamentos, de crenças limitantes, sair disso daí e expandir e chegar num local, vamos dizer assim, num lugar psicológico, numa paisagem psicológica, num país psicológico, num universo psicológico que vai além da mente, né? É muito importante a gente entender que a mente não é tudo. Além da mente tem a nossa consciência, né? A mente pode perceber as coisas da consciência. A consciência pode usar a mente. Mas quando a pessoa medita, a pessoa consegue experimentar, quando a pessoa pratica bastante, né, e atinge esses estados profundos de meditação, que não é o tema de hoje, né? Eu vou fazer uma live falando da ciência da meditação. Quando a pessoa experimenta isso, a pessoa não é que a pessoa para de pensar, a pessoa está vendo os pensamentos acontecer, mas ela está observando, ela não está identificada com eles. Ela está vendo o pensamento, mas ela consegue entrar num estado de profunda paz, de profunda sintonia com toda a existência. E isso pode durar dias, meses, anos, uma vida inteira, que é o que caracteriza a tão falada acontecimento cósmico e iluminação. Quando uma pessoa chega num ponto de experimentar isso constantemente, isso que vai além da mente, além dos julgamentos, das crenças, além dos pensamentos, e a pessoa encontra esse lugar dentro de si, essa paz duradoura, eterna, que é assim, então a pessoa, acontece nela a iluminação. Minha gente, tem muitas pessoas realizando isso hoje, entende? Porque nós estamos vivendo um momento cósmico na história da humanidade, onde o despertar espiritual, onde o despertar da consciência, onde muitas pessoas vão conseguir realizar isso dentro de si, né? O que outrora foi só para algumas pessoas, hoje em dia isso está à disposição de qualquer ser humano. Muitos livros, muitas palestras, muito link falando de meditação, existem muitas técnicas, né? Porém, eu quero trazer uma coisa para vocês. Já falamos sobre a mente e a consciência, né? Uma coisa importante é a gente perceber que no mundo ocidental... Desculpa, é que houve uma ligação aqui, eu tive que desligar. É muito importante a gente entender que para a gente poder entrar aqui no mundo ocidental, nesse estado de parar, sentar, praticar a meditação parada, porque existem outros tipos de meditação, né? O Osho
as dinâmicas do Osho e tantos outros autores, os mindfulness, para trazer a consciência para o momento presente, tudo, né? Só que o que acontece? Aqui no Ocidente, pelo tipo de vida que a gente tem, muitas vezes a gente não consegue entrar nesse estado além da mente, porque não medita, porque não faz parte da cultura da pessoa. Entendeu? E aí é que entra a ayahuasca. Por quê? Porque se você não consegue meditar, quando você toma, quando você consagra, quando você ingere a medicina ayahuasca dentro de um rito, quando ela age no seu organismo, ela promove um efeito, e este efeito é a entrada na região da consciência. Então, a medicina ayahuasca promove estados meditativos e muitas vezes estados muito profundos de conexão com toda a existência, conexão com esta dimensão física, que, baseada nos 5 sentidos, né? E também com as outras dimensões que estão acontecendo paralelamente aqui, junto da dimensão física. Podemos dizer, existem outras denominações, né? Dimensão física, essa a gente conhece. Dimensão astral, dimensão do sonho. Dimensão mental, dimensão búdica, dimensão átmica, dimensão causal. Existem várias dimensões, né? Existem outras designações falando de dimensões. O que eu quero trazer para vocês é que hoje nós temos no Ocidente uma substância enteógena que expande a consciência e é capaz de acordar a nossa consciência, é capaz de nos trazer, nos levar a estados de consciência amplificada, a estados meditativos. E todo mundo sabe, quem está nesse meio, quem está me escutando, e talvez alguém que está vindo pela primeira vez conhecer, já ouviu falar os benefícios da meditação, né? Uma pessoa que medita, uma pessoa que acessa a sua consciência e expande e experimenta esta dimensão da consciência em toda a sua plenitude, é claro que a vida dessa pessoa vai ter mais qualidade. Veja bem, a vida vai ter mais qualidade, a sua vida vai ter mais qualidade. Não é mais qualidade do que a vida de alguém, mas você vai ter mais qualidade de vida. Você vai reduzir bastante a sua ansiedade, você vai resolver seus problemas depressivos, você vai conseguir ter clareza, como disse o rezo, né? Ayahuasca, né? Que nos traz força no coração e clareza nas ideias, né? Que eu cantei antes. Uma pessoa que experimenta estágios meditativos, que toma medicina ayahuasca, essa pessoa ela começa a se curar, porque a cura primeiro vem no mundo mental. Primeiro antes vem lá na consciência, quando você atinge a consciência e a própria consciência vai falar com você profundamente, né? Numa linguagem que não é a racional, é na linguagem abstrativa, é na linguagem simbólica, é na linguagem numérica, né? Então a gente começa a entrar, a conhecer uma outra realidade da vida. Nossa, a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a atingir estágios de autoconhecimento, né? Então eu estou assim falando para vocês dessa forma, porque é isso que a medicina tem me mostrado, né? Como eu falei para vocês, eu consagro há 19 anos, eu estudei esta substância em livros, pesquisei muita coisa na internet, fui em tribos indígenas, consagrei em tribos indígenas, né? Fui em Alto Santo, lá onde é no céu de Mapiá, onde é uma referência internacional, né, sobre o feitio da medicina e a consagração da medicina. Fui na Colômbia, fui em tantos lugares assim no Brasil consagrando, Minas, Norte, Rio de Janeiro, conheci muitos grupos, né? Então eu entendi hoje que a medicina na minha vida, a ayahuasca, ela faz uma grande diferença. Ela está fazendo uma grande diferença na minha vida, né? A minha vida é simples,
eu não sou um cara rico, mas eu tenho tudo o que eu preciso ter, né? E uma coisa que eu tenho dentro de mim é paz. Isso é uma coisa muito importante. E eu sou grato à medicina ayahuasca por essa paz. E falando nisso que eu estou falando para vocês, eu quero trazer uma outra coisa que eu falei antes, que é a questão: você não toma a medicina, você consagra a medicina. A medicina não pode ser usada, a medicina ayahuasca não pode ser usada como lazer, como distração, como quando a gente toma uma cerveja, um vinho, fuma um beck, dá um teco num pó, para quem está ainda nessas viagens, né? Assim, com drogas que são realmente hoje muito pesadas, densas, que todo mundo sabe que isso aí, crack, né? Isso aí está levando as pessoas para clínicas, né? Está destruindo, destroçando famílias, está arrasando com a sociedade. A pandemia da dependência química, ela hoje, procurem aí na Organização Mundial da Saúde, ainda é mais grave do que a pandemia do Covid. Podem procurar, eu me dei o trabalho de pesquisar essa semana. A pandemia da dependência química é maior e tem mais casos de morte do que a pandemia do Covid, né? Então, a ayahuasca não pode ser usada da forma como uma droga. A ayahuasca, ela é para ser usada dentro de um rito, na forma ritualística, dentro de uma casa de rezo, né, séria. Existem várias casas de rezo sérias, não vou falar o nome de nenhuma para não esquecer outras, né? Eu tenho muitos amigos em casas de rezo, aqui em Minas, no Rio, em Santa Catarina, lá no Nordeste, né? Assim, é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque a ayahuasca, para ela transformar a nossa vida, a gente tem que consagrá-la com uma intenção, com um uso ritualístico, dentro de um uso ritualístico, num contexto espiritual, num contexto transcendental, de uma forma onde você realmente quer encontrar na consagração da medicina um caminho. E eu quero chegar nesse ponto. Quando a gente consagra a medicina ayahuasca dentro de um rito, de uma forma séria, então ela passa a ser a nossa mestra e ela vai conduzindo e nos mostrando o caminho. Durante uma cerimônia de ayahuasca, a pessoa, muitas vezes, ela chora porque ela está vendo uma coisa, um perdão que ela deveria muito pedir. Muitas vezes numa cerimônia de ayahuasca você vê a pessoa assim um pouco triste porque a medicina está mostrando uma coisa que na vida a pessoa vive dizendo: não, eu não quero olhar para isso, eu não quero olhar para isso, eu não quero olhar para isso, mas na cerimônia a medicina mostra, porque a medicina ela cura, não é porque você ingere a substância. A medicina cura porque durante o efeito que ela promove durante uma cerimônia, ela mostra para nós, através da expansão da consciência, aonde nós temos que mudar, aonde que nós temos que verdadeiramente abandonar determinados comportamentos, abandonar determinados hábitos, abandonar determinados pensamentos, para que a gente possa então a cura acontecer dentro de nós, né? Eu tinha sérios problemas gastrointestinais na minha vida e eu sempre pedi para a medicina, como intenção, quando eu consagro, que ela me curasse. E ela foi me mostrando coisas do meu comportamento, né? Que eu comecei a trabalhar esses comportamentos, a trabalhar esses pensamentos, esses hábitos. Isso me levou a mudar a minha maneira de me alimentar. Isso levou eu ter uma nova forma de me alimentar. A relação que hoje eu tenho com o alimento é uma relação sagrada. O alimento para mim é sagrado. E por ser sagrado eu procuro me alimentar de uma forma mais integral, de uma forma com menos transgênico, com menos alimento químico, uma forma de preferência pegando as coisas no pé, comendo as frutas. Aqui em casa nós temos uma laranjeira, laranja do céu maravilhosa, que a gente vai ali assim, pega, corta a laranja, come. Isso é fantástico, minha gente. Eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês têm essa experiência, né?
Então eu estou contando para vocês como é que a medicina ayahuasca, ela promove mudança. Não é que você tome e vai curar o corpo físico. Não, não é assim. Ela vai mostrar para você na cerimônia. E muitas vezes ela vai mostrar de uma forma que você não está gostando. E aí vem essas conversas que a gente muitas vezes ouve falar das pessoas dizendo que passaram mal na cerimônia. Ela não passou mal. Na verdade, não é a medicina que faz mal para a pessoa. A medicina só mostrou como é que está a sua mente. Entenderam? A sua mente, às vezes, muitas vezes na vida, a gente vive fugindo, a gente está tão ansioso que a gente não quer olhar para nós, a gente não quer resolver nada, a gente só quer coisa que dá alegria, e bebe, e usa droga, e muito sexo, e uma vida agitada, e trabalho. Deus o livre, eu ficar parado aqui pensando, me auto-observando. Não, eu não quero, eu quero alguma coisa para fazer, para mim não ficar aqui, para mim não estar presente. Para mim não estar centrado, para mim não me conhecer, eu quero é alegria, eu quero euforia, eu quero, né? E quando vai tomar ayahuasca, a ayahuasca pega e diz, para, te aquieta, olha para ti. E muitas vezes o olhar para dentro da gente, a gente vê a bagunça que está dentro da gente. E isso é um pouco doloroso. Eu confesso, eu já tive essas experiências, né? E outra coisa importante sobre a medicina ayahuasca é que ela ensina a gente a se alinhar na vida. Eu vou explicar isso, tá? O alinhamento muitas vezes na vida, a vida tá dura com a gente. A gente tá tomando, né, pau da vida, né? Aí perde o emprego, perde o relacionamento, bate o carro. A gente toma uma peia da vida, né? E a gente fica desesperado, não fica? Dentro de uma cerimônia com a medicina ayahuasca, muitas vezes a pessoa também toma uma peia da medicina ayahuasca, né? O que é tomar uma peia da medicina ayahuasca? A medicina mostra para a pessoa não consegue entender aquilo que ela está mostrando, e a pessoa começa a ficar aflita. Mas a gente orienta, eu já vou falar como que o Anuak procede, a nossa casa de rezo, né? A gente orienta nesse momento, quando a gente vê que as pessoas estão aflitas, a gente tem procedimentos xamânicos, né? A gente dá cachimbada na pessoa, a gente pede licença e coloca a mão no coração da pessoa. Eu peço para as pessoas olharem meus olhos, prestarem atenção na respiração, né? A gente passa o penacho também na hora da pessoa. A gente tem vários procedimentos. Mas todos os procedimentos, a intenção do procedimento é fazer com que a pessoa venha para o centro, volte para a sua consciência e saia da perdição, da ilusão que ela caiu na sua mente, nos seus pensamentos, né? Então, alinhar durante uma cerimônia é muito importante, porque quando termina a cerimônia, lá na semana seguinte, você vai ter e vai ver inúmeras situações na tua vida que você também vai precisar estar mais centrado, mais alinhado. E isso é um dos maiores ensinamentos que a medicina tem, que é ensinar a gente a estar e ficar centrado na vida. E uma pessoa que está centrada na vida, ela é mais assertiva, ela consegue ter mais resultados com mais qualidade para a sua vida, né? Ela consegue trabalhar com melhor qualidade, com mais potência, as áreas profissionais, relacionais, né? Com amizade, com trabalho, com tudo. A relação com o mundo espiritual. Espiritualidade é nível de relação. Eu falei isso na live passada. Como é que você se relaciona com você? Como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você se relaciona com a existência? Faça essa pergunta dentro de você, tá bem? Eu quero falar agora, porque eu vou deixar para o finalzinho tocar mais uma ou duas músicas, eu ainda tenho alguns minutos. Eu quero falar para vocês sobre o local para a gente consagrar, né? Como é que eu sei um lugar que a gente tem que consagrar, né? A escolha do lugar, ela, em primeiro lugar, a gente deve investigar, né, o lugar. A gente tem que perguntar para alguém que já foi no lugar
como é que os cerimonialistas fazem, né? Isso é muito importante. Eu e a Ana servimos a medicina, nós somos guardiões da medicina. Então a gente cria toda uma atmosfera, a gente faz um altar, né? A gente faz abre o rezo, que a gente chama, né? Sempre com a abertura dos 7 portais. A gente segue uma tradição xamânica do Caminho Vermelho lá do México, né? Que é, quando eu já falei em outras lives, desde os meus 17 anos que eu ingressei no xamanismo, eu estou com 55, que eu ingressei no xamanismo através dos livros de Carlos Castanheda. Não vou entrar no detalhe, pesquisem, Carlos Castanheda. Eu fiz parte do primeiro grupo de estudo, em 87, dos livros de Castanheda, em Porto Alegre, né? 1987. E a partir daí, desse momento, eu comecei a entender o que é o mundo xamânico, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque eu e a Ana, a gente apresenta a medicina dentro de um formato neo-xamânico estelar. As nossas cerimônias, a gente usa músicas mecânicas devidamente escolhidas, semanticamente, musicalmente, semanticamente escolhido, né? Que se faça um desenho, no início músicas bem mantras, coisas assim, né? Depois a gente vai abrindo para músicas que tenham mais ritmos, até chegar a colocar no final, a gente usa até MPB, Pink Floyd e algumas outras músicas que a gente usa. Mas não é a cerimônia inteira assim. A cerimônia, ela é mais 80% com as minhas músicas ao vivo. E durante o efeito da ayahuasca, numa cerimônia que a gente chama também de borracheira ou força, a pessoa está com a consciência amplificada. Então, o som, o tipo como é cantado e a letra faz toda a diferença durante uma cerimônia. E as músicas todas são construídas com esta intenção, de naquele momento que a pessoa está com a consciência amplificada, fazer uma diferença na vida da pessoa, a tal ponto que a pessoa ela queira ingressar no caminho das medicinas. E aí entra aquilo que eu falei lá atrás, que é muito importante. Uma coisa é você consagrar de vez em quando, que já é bom. Outra coisa é você botar assim, não, 1 vez, 2 vezes por mês, eu quero consagrar, porque eu gosto de ir lá, passar pela experiência, quero aprender, e quero aprender o caminho das medicinas, né? O caminho das medicinas, hoje a gente está falando da ayahuasca, e o tempo já está indo, minha gente, muita coisa para falar, mas tem também a medicina do rapé, tem a medicina do tabaco, tem a medicina da sananga, né? Existem outras medicinas, né? A gente usa nas nossas cerimônias do Anáhuac, a gente usa a medicina ayahuasca, a gente apresenta e consagra a medicina ayahuasca, a gente apresenta e consagra a medicina do rapé, a gente apresenta e consagra a medicina da sananga e do tabaco, né? Ultimamente a gente não tem levado para as cerimônias a sananga. Como eu disse para vocês, eu não vou poder me adentrar agora no que é cada um, como é cada um, porque eu acho que vai ter uma oportunidade para a gente poder fazer isso, né? Falar um pouco mais sobre isso. Hoje eu quero falar sobre a ayahuasca, né? Eu quero falar sobre o Anáhuac, Centro de Estudo, né, e Prática Neo-Xamânico Estelar, Anáhuac Neo-Xamânico Estelar. A gente já falou em outras lives passadas aí sobre essa questão do neo-xamânico estelar. Eu não vou hoje me adentrar aqui, né? Mas a nossa casa de rezo, a gente faz cerimônias em vários lugares, em Porto Alegre, em Gravataí, em São Leopoldo, na Serra, em Santa Catarina. A gente é itinerante, né? A gente vai em vários lugares. A gente ia para Portugal em janeiro, não deu para ir por conta da pandemia, porque Portugal fechou. Aí a gente ficou aqui no Brasil, foi para o Nordeste, abriu um grupo lá, a gente está aqui em Porto Alegre. Nós estamos fazendo cerimônia agora também na nossa residência, né, que fica bem mais interessante. A gente está fazendo cerimônias com 15, no máximo 20 pessoas, né, em local aberto, sempre seguindo as recomendações de higienização, né, para poder
tudo que a Anvisa pede, né? Então quem vende máscara e quer usar máscara pode, né? A gente dá um distanciamento. Quando a pessoa quer ficar junto, porque a pessoa é namorado, é casado, fica junto, é família, né? É amigo, então a gente deixa a pessoa ficar junto. A gente tem essa liberdade, né? As nossas cerimônias, a gente toma um cuidado muito grande, mas muito grande mesmo, com as músicas que a gente usa, com as músicas que a gente toca, né? A Ana, minha companheira, cuida todo do lado cerimonial, né? Com o lado mágico, vamos dizer assim, né? A gente está sempre atento a todos, a gente pede que todos sentem ao nosso redor, né? Num círculo assim. A pessoa pode dançar. Na primeira hora a gente pede que as pessoas fiquem realmente mais reclusas, mais meditativas, não fiquem levantando muito, né? Se houver necessidade para ir numa casa num banheiro, né? Enfim, a gente pede no primeiro momento, né? Mas depois a pessoa fica mais à vontade. A gente só pede que não conversem, né? Por quê? Porque quando a gente vai para a mente, a gente se perde um pouco ali e acaba perdendo de aproveitar até o finalzinho o efeito da medicina em nossas vidas, né? Gente, a gente já está no final, tá bem? Eu queria abrir para perguntas, mas realmente não deu. E eu quero tocar umas músicas agora, tá bem? Eu vou tocar porque o Instagram, ele automaticamente fecha num determinado momento, ele acaba, né? Então eu quero agradecer a todos e a todas que estiveram presentes nesta live. Lembrando que toda quinta-feira, às 20 horas, a gente tem uma live musical com uma conversa consciente sobre algum tema. Hoje foi sobre ayahuasca. Semana que vem vai ser sobre outro tema. E a gente sempre traz temas que tem a ver com o despertar da consciência, que tem a ver com autoconhecimento, que tem a ver com xamanismo, neo-xamanismo estelar, que tem a ver com melhoria de qualidade de vida, que é o que realmente interessa hoje no mundo, né? A gente se melhorar como ser humano, a gente ter uma qualidade de vida individual, para que o nosso coração vibrando, ele verdadeiramente queira o melhor para si, em primeiro lugar, e consequentemente para o próximo, para a humanidade. Tá, queridos? Gratidão imensa. Arro, grande espírito. Vou tocar então aqui umas músicas. Hera, herirandere, heruradundere, hera, herirandere, heruradundere, hararidanda, hararidanda. Cristo é o nosso amor, Arcanjo Miguel, o nosso protetor. Cristo é o nosso amor, Arcanjo Miguel, o nosso protetor. Buda nos guia com sua sabedoria para a iluminação. O Buda nos guia com sua sabedoria para a iluminação. O ciclo da vida nos conduz à transformação. Krishna, o ciclo da vida nos conduz à transformação. Gaia é nossa morada, no aqui e agora, a caminho do céu. Nossa morada, no aqui e agora, caminho do céu. Todos os seres de Deus na luta para nossa ascensão. Todos os
o nosso amor. Arcanjo Miguel, o nosso protetor. Cristo é o nosso amor. Arcanjo Miguel, o nosso protetor. O Buda nos guia com sua sabedoria para a iluminação. O Buda nos guia com sua sabedoria para a iluminação. Krishna, os ciclos da vida nos conduz à transformação. Krishna, os ciclos da vida nos conduz à transformação. Gaia é nossa morada, no aqui e agora, caminho do céu. Gaia é nossa morada, no aqui e agora, caminho do céu. Todos os seres de Deus na luta para nossa ascensão. Todos os seres de Deus na luta para nossa ascensão. Cristo é o nosso amor. Arcanjo Miguel, o nosso protetor. Cristo é o nosso amor. Arcanjo Miguel, o nosso protetor. Cristo é o nosso amor. Arcanjo Miguel, nosso protetor. Cristo é o nosso amor. Essa daqui é Ascensão. A letra dela é do Cris, um amigão nosso aí, né, que andou pelas nossas cerimônias. E uma vez ele me mandou essa letra. Olha, Carlos, Chandra, eu tô recebendo isso aqui. Ele me mandou, não tinha nada a ver com essa melodia, era uma outra coisa. E um dia, numa cerimônia, no final de uma cerimônia, eu peguei, botei a letra e veio exatamente como vocês estão vendo. Eu quero também dizer para vocês uma coisa muito importante, vou aproveitar, vamos ver se dá tempo. É muito importante numa cerimônia a egrégora espiritual que é chamada para ajudar a parte espiritual numa cerimônia, né? Eu trabalho particularmente há 3 décadas com uma egrégora espiritual estelar de Sírius, Pleiades e Órion. Eu cheguei a compor 3 rezos para cada uma dessas constelações. E está no Spotify, e está no YouTube, no canal do Anunnaki, e no Spotify, no Carlos Chandra Canto, com o nome de Constellations, constelações. Está lá, Sírius, Pleiades e Órion, né? E a gente também trabalha com egrégoras muito importantes, como por exemplo a egrégora do Arcanjo Miguel e sobretudo a corte celestial do Império Juramidã, que eu falei no início, que foi o seu Irineu Serra quando estava vivo, e que ele, antes de falecer, de fazer a sua passagem, ele disse: eu sou o Juramidã, eu sou esta medicina. E ele é o Deva, ele é o ser espiritual hoje responsável por essa medicina, pelos seus grandes ensinamentos de cura, de conhecimento. A medicina, ela nos ensina verdadeiramente a viver. Então eu vou cantar um rezo aqui que eu fiz para o Mestre Juramidã, chamado Mestre Juramidã. Quantas vezes eu senti
tua presença em meu ser a me chamar como um canto na minha alma, me mostrando o caminho com sua luz inefável sempre a me guiar. Nas horas mais difíceis eu percebo que você está aqui pra me curar e me diz o que fazer e me chama por meu nome. Alegre eu me prostro a ti, com forças e com coragem insisto em dizer que você é o meu mestre, Juramidã. Juramidã, Juramidã é o meu mestre, Juramidã. Oh. Quantas vezes eu senti tua presença em meu ser a me chamar como um canto na minha alma, me mostrando o caminho com sua luz inefável sempre a me guiar. Nas horas mais difíceis eu percebo que você está aqui pra me curar e me diz o que fazer e me chama por meu nome. Alegre eu me prostro a ti, com forças e com coragem insisto em dizer que você é o meu mestre, Juramidã. Juramidã, Juramidã é o meu mestre, Juramidã. Oh, medicina sagrada, medicina maravilhosa, que nos ensina verdadeiramente a viver com amor no coração. Medicina sagrada, medicina maravilhosa, que nos ensina verdadeiramente a viver com amor no coração. Juramidã, Juramidã é o meu mestre, Juramidã. Oh. Oh,
Então, eu gostaria de finalizar dizendo que o Anuak, Neo-Xamânico Estelar, né, o nosso contato é através do Instagram do Anuak. A gente tem uma página no Facebook, a gente tem um grupo no Facebook, a gente tem um canal no YouTube, né, chamado Anuak, né? O telefone para contato é 51998786603, 998786603. A gente tem várias atividades, né? Eu sou terapeuta bioenergético, eu sou terapeuta xamânico, eu sou terapeuta holístico, eu sou terapeuta musical, eu trabalho com voz terapia, eu trabalho com vários tipos de terapias musicais, xamânicas, né? A gente faz harmonização de ambiente, a gente faz harmonização em empresas, em casas residenciais, a gente também faz trabalho de alinhamento energético, banho com ervas, a gente faz cursos específicos, feitio, para aprender a fazer tambor xamânico rezado, né? A gente também faz iniciações do fogo cerimonial para aprender a ser um homem, uma mulher fogo. A gente faz iniciação dévica, nós fazemos imersões junto à natureza selvagem, a gente vai mesmo safari, como diz a linguagem, uma indiada, né? A gente vai para o meio da natureza, faz cerimônias no meio da natureza selvagem. A gente recentemente fez a gente esteve em São Francisco de Paula, né, não era tão selvagem, mas era junto às matas de São Francisco de Paula. Nós fazemos várias atividades, todas voltadas para o autoconhecimento, para a melhoria da qualidade de vida humana, seja psicológica, física, emocional, mental e espiritual. Tá, meus queridos e minhas queridas? Grande abraço no coração, muita luz, paz e amor, grande axé, força, arro, grande espírito. Até quinta-feira que vem. Fiquem atentos no canal do Anuak. Grande beijo no coração.